Olá, alunos da Escola de Líderes. Mais uma vez estamos aqui reunidos para analisarmos, né, e receber as informações dessa nossa 14ª aula da Escola de Líderes. E trazer o tema líder e a autoridade. Nós sabemos que a autoridade, isso aí sempre é interessante nós comentarmos sobre isso, porque ela nos leva a um degrau a mais, né? Porque quando temos uma autoridade sobre alguma coisa, nós estamos nos destacando, e isso é importante saber administrar, né? Liderar com autoridade. E a nossa aula tem um tema hoje no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que fala o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas pelo Senhor, o nosso Deus. Veja que não há nenhuma autoridade que não seja, né, autorizada por Deus, né, decretada no céu, né, dada pelo Senhor as autoridades, e nós precisamos segui-las. Muitas vezes nós temos uma opinião contrária, mas nós sabemos que aquela autoridade foi colocada ali e nós devemos sim obedecer os comandos daquela autoridade para que as coisas realmente aconteçam, né? Sem uma autoridade, sem alguém que possa estar à frente de um determinado problema ou de uma determinada situação, a autoridade é fundamental. Diz assim: vemos no texto acima que, na verdade absoluta, é um princípio bíblico poderoso, porém muitas vezes esquecido por aqueles que conhecem a palavra de Deus e que completamente abandonado por aqueles que a desconhecem. É importante nós entender que, mesmo sendo sujeitos, às vezes conhecendo a palavra de Deus, a gente não consegue executar, né? A gente praticamente esquece da autoridade que está sobre nós e começa a tomar atitudes e decisões sem realmente se dar conta de que tem sobre nossas vidas uma autoridade. Ela precisa estar de comum acordo conosco, né? E outros que não conhecem, né, desconhecem completamente a palavra de Deus, elas abandonam, né, o conhecimento, não têm esse conhecimento, então também elas passam a tomar decisões sem se lembrar que existe uma autoridade. Isso é um campo perigoso, nós precisamos entender isso. O porquê da autoridade, né? Nós entendemos também que a autoridade cria a ordem. Imagine uma nação sem um líder ou alguém que exerça autoridade. Deus criou todas as coisas debaixo de uma ordem. Uma nação sem líder, nós sabemos que se torna impossível, né, de viver, porque ninguém responde por nada. Em muitas situações nós já vimos assim, e isso é importante que nós olhe e comece a meditar o quanto é importante a obediência, o quanto é importante uma autoridade. Se tem uma autoridade, necessita de alguém que lhe obedeça. E se alguém obedece, a autoridade executa o seu plano, o seu projeto, e todos são beneficiados com essa atitude. Por isso que o próprio Deus, ele disse: eu é que determinei cada autoridade. Muitas vezes a gente acha, né, se acha no direito de dizer: eu acho que fulano naquele lugar não está certo. Eu acho que fulano naquela posição de autoridade lá de tal núcleo, de tal situação, não acho que seja certo, né? Mas saiba que ele não está lá por sua vontade, está lá pela vontade de Deus. A autoridade que lhe foi concedida foi Deus que lhe deu. Em todas as situações nós estamos vivendo, né, situações assim. Nós dependemos das autoridades que estão sobre nossas vidas para que tudo aconteça. Se nós precisamos ter uma empresa, nós precisamos buscar uma pessoa que é autoridade naquilo, que ela conheça. Vamos buscar um contador. O contador tem que submeter às leis que está no governo. E assim nós poderemos então ter a nossa empresa, ou o objetivo que for, né? Veja que nessa situação aí, essa é a pergunta, né? Por que existem as autoridades? Uma nação sem autoridade não terá êxito nenhum. Por exemplo, diz assim:
faça tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, Paulo fala, nos dá a ideia de uma autoridade, né? Usando um exemplo bastante oportuno. O marido é o cabeça da mulher, mas ele mesmo tem a cabeça de Cristo. E Cristo tem a cabeça de Deus, que é a nossa maior autoridade, né? Então, ninguém se sobressaia fora daquilo que lhe é concedido como autoridade. Eu sou obediente a alguém que está sobre mim, sempre tem alguém. E é importante que tenha, porque se não tiver, de que forma vai acontecer as coisas? De qualquer jeito? A Bíblia fala que se a gente faz as coisas de qualquer jeito, acaba trazendo para nós mesmos uma maldição. Eu não quero maldição para a minha vida, você não quer. Então nós vamos nos submeter àquilo que nos foi proposto. Terceiro item, todo trabalho deve ser prestado em obediência. Fazer as coisas, né? E não obedecer, na verdade tu não está fazendo, né? Tu está sendo desobediente. Fazer por metade está sendo desobediente. Fazer 75% está sendo desobediente. Nós temos que fazer aquilo que nos é pedido, aquilo que nos é proposto, para que nós entendamos então que se me foi dada uma tarefa, eu preciso obedecer, porque acima de mim tem uma autoridade. Por exemplo, a atitude de Eva, entretanto, não foi governada pela obediência, foi uma iniciativa da sua própria vontade. Ela não se sujeitou à ordem divina e nem obedeceu à autoridade de Deus. Pelo contrário, tomou a sua própria decisão, rebelou-se contra Deus e caiu. Toda atitude que implica em desobedecer constitui uma queda. Certamente cairão, né? Qualquer atitude de desobediência, além disso, se torna uma rebeldia, né? A pessoa faz, se torna uma rebelde. E cuidado, porque a rebeldia é mesmo que um pecado de feitiçaria, de bruxaria, idolatria. A Bíblia fala sobre isso. E é importante nós ver, porque se eu estou sendo rebelde, não é que eu não carrego um ídolo. Estou sendo rebelde porque eu sou desobediente. Preste bem atenção nisso. Próximo item. Certo ou errado, mas está na mão de Deus. Essa é uma colocação aqui. Por exemplo, a ação do homem não deve ser governada pelo conhecimento do bem e do mal. Deve ser motivada pelo senso de obediência. Então eu ajo porque eu tenho um senso de obediência. Eu sou consciente de que eu preciso obedecer à autoridade que está sobre mim. E eu recebo isso de bom grado. Logicamente que o resultado será positivo. Eu vou ter uma condição, né? Eu vou estar numa situação bem favorável a mim, porque me foi pago alguma missão para cumprir e eu a cumpri, eu obedeci, fui e fiz o que tinha que ser feito. Item 5. Algumas lições sobre a obediência. Por exemplo, mais cedo ou mais tarde, aqueles que servem a Deus tomam consciência da autoridade no universo, na sociedade, no lar e na igreja, como alguém que pode servir e obedecer a Deus se jamais entrou em contato com a autoridade de Deus. É certo que mais cedo ou mais tarde nós vamos conhecer o Senhor, né? Já é um ato de obediência quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, e ali, a partir dali, nós passamos a obedecer e a viver aquilo que nos é proposto. Se nos convida através da palavra a nos batizar, nós vamos lá e nos batizamos. Se nos convidam para participar da ceia e é necessário isso, nós vamos lá e fazemos, nós obedecemos. Nós nos colocamos então na atitude de obediente, um comportamento de obediente. Isso vai nos levando então a ser fortes. E Deus vai achar graça em nós. Deus vai olhar para nós e achar que nós somos capazes. Por exemplo, você que está fazendo um curso hoje de formação de líder, Deus olhou para você, pela tua obediência, pela tua oração, daquilo que tu pediu para Ele, Ele achou que você é capaz. Ele diz na sua palavra, tudo é possível ao que crê. Então, se você creu que é possível você estar fazendo esse curso de liderança, você vai concluir o curso, você vai se estabelecer, você vai ser o líder do seu GR, seu líder da sua igreja, em qualquer
ministério que lhe for proposto, e você vai fazer tudo isso lembrando, tendo senso de autoridade. Eu estou aqui porque alguém me colocou aqui. Eu estou como líder porque Deus me colocou como líder. Não foi a minha vontade, como nós vimos ali, a Eva, né? Ela desobedeceu e fez aquilo da sua própria vontade. Quando nós viemos de uma oração, de um propósito, de uma busca, de uma dedicação, com certeza nós nos tornamos aquela autoridade que o Senhor propôs para nós. Mas para chegar na autoridade, nós temos o caminho da obediência. Eu preciso ser um bom obediente, uma pessoa que obedece bem, para ser autoridade naquilo que eu vou fazer. Porque senão eu não posso cobrar o que eu não faço. Eu preciso ter autoridade para dizer, se eu fiz assim, você pode fazer também. Existem inúmeras tarefas que nós dedicamos a fazer nesse curso, né? Alguns dizem, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não tenho condições. Não, você tem. Você vai pegar e você vai fazer assim, 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 e assado. E você vai acontecer o quê? Você vai seguir isso como obediência e você vai olhar e dizer, eu concluí isso, eu consegui fazer. O professor, ou alguém que estava sobre a autoridade sobre mim, me explicou como deveria fazer o meu passo a passo, eu segui a regra, eu obedeci e hoje eu tenho condições de dizer, eu consegui fazer. É importante nós olhar para isso e saber, né, que se eu sigo a autoridade, certamente vou me dar bem, certamente vou concluir o objetivo que o Senhor tem na minha vida. Esta é uma lição, né, que nós temos aqui, como vimos aqui. Como alguém pode servir e obedecer a Deus se jamais entrou em contato com a autoridade de Deus? Isto é mais do que uma questão de ensino ou doutrina. É certo que nós teremos vitória se nós seguir esses passos. Amém? Ter um espírito de obediência, né? O nosso item aqui, número 1, é ter um espírito de obediência. Ter consciência, né, que nós estamos ali para obedecer. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer atitude, se alguém lhe chama para um determinado ministério, eu vim aqui para obedecer. No caminho você vai expor ideias, vai expor sua opinião, claro que tudo nisso, né, numa decência e numa ordem, como disse Paulo, mas você veio ali para obedecer. Você está ali porque orou, também obedeceu a resposta de Deus na oração, porque pediu, clamou, Deus deu oportunidade, Ele quer te colocar como autoridade. E é isso que você está fazendo agora no seu curso, sendo autoridade, aprendendo, obedecendo, para que amanhã depois você venha também poder transmitir isso com alegria, com certeza, e você terá essa resposta do Senhor, né? 2, pratique a obediência. Alguns indivíduos são como selvagens que simplesmente não conseguem obedecer, mas aqueles que são educados e não se sentem embaraçados, onde quer que sejam colocados, naturalmente eles vivem a situação de obediência, né? Isso cada um de nós tem essa condição de nos analisarmos, né, e ver o quanto nós queremos obedecer. É bom fazer isso antes até mesmo de tomar uma decisão. Eu quero fazer um curso, mas eu vou obedecer? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou obedecer o que os professores falarem? Quem eu vou ser no final da minha faculdade? Eu tenho que entrar com a minha consciência já exercitada nisso, de que eu vou ir para obedecer. Eu tenho que praticar, então, a obediência o tempo todo. Porque se eu sou um bom obediente, eu terei uma boa autoridade no que for relativo a esse assunto. 3. Aprenda a exercer a autoridade concedida. Aquele que trabalha para Deus não só precisa aprender a obedecer à autoridade, mas também deve aprender a exercer a autoridade que lhe foi concedida por Deus na igreja, tanto no lar como na própria igreja. Quando você aprende a ficar sob a autoridade de Deus, você não se considera mais nada. Mesmo que Deus lhe confie muito.
Um fato importante chamar atenção aqui, irmãos, que é necessário que nós não nos considere, né? Não se considera mais nada quando nós estamos obedecendo, né? O fato principal é que Deus lhe confiou muito, né? Esse é o que deve ser rema para nossas vidas. Deus confia que você terá uma grande autoridade, será autoridade naquilo que lhe foi proposto, seja no seu líder, como líder GE, seja como qualquer um outro ministério que você estiver. Deus confia que tu pode ser. É por isso que Ele está te levantando como autoridade. Ele está te preparando para você exercitar 100% daquilo que você aprendeu. Com alegria, com determinação, e com certeza Deus vai fazer essa obra acontecer. Sexto, estar cheio de Cristo é estar cheio de obediência. Uma vez que o Senhor deu início a uma obediência, o Pai o tornou-lhe por cabeça, Cristo. Portanto, uma vez que a autoridade e a obediência foram instituídas por Deus, é natural que aqueles que conhecem a Deus e a Cristo obedeçam. Jesus Cristo teve vitória, irmãos, em tudo que fez, mas o fato obedeceu. E isso aí é uma chave para nossas vidas, né? Como líder de GE, como líder de algum grupo, obedecer ao Senhor nos trará essa autoridade. Jesus Cristo obedeceu o tempo todo. Quando o próprio Deus falou para ele, olha, é necessário agora que tu vai morrer. Jesus disse o quê? Que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vossa vontade. E ele foi para a morte de cruz. Ele disse, se fosse possível, se for possível, passa de mim esse cálice. Caso contrário, estou pronto para obedecer. Jesus obedeceu e se tornou aquele que digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, pelo fato de que ele obedeceu, e hoje ele tem autoridade espiritual sobre a minha vida e sobre a tua. Nós devemos toda a obediência ao Senhor. Trazer isso na nossa consciência, exercitando com prática, todos os dias nós sabemos que se nós optar por não obedecer, será queda como foi com a Eva, né? Mas se nós obedecer ao Senhor, será a autoridade que nós teremos, muita autoridade. Por fim, nós temos aqui, finalizando já, né, a nossa aula de hoje, uma pessoa que entrou em contato com a autoridade mantém a sua boca fechada. Esta está sob controle. Não se atreve a falar levianamente, porque há nela um senso de autoridade. É o que nós estávamos vendo no item anterior, né? Ter sensibilidade, o senso da autoridade não nos deixa falar para mais, né? E nem nos deixa falar para menos. Nós só falamos aquilo que vai se encaixar no assunto, na situação que nós estivermos vivendo, e essa autoridade vem para nós pela obediência. Nós olhamos a palavra, olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos muito, né, a respeito de quando é falado. É importante que a nossa boca, né, esteja fechada, que não fale tanto, né? Melhor é falar, ouvir, né? Melhor é ser tardio em falar e pronto para ouvir. Por que o Senhor nos fala isso? Fala porque a realidade é essa, né? No nome de Jesus. É importantíssimo. Nós queremos aqui então encerrar essa nossa aula. No nome de Jesus eu quero orar com você e voltamos a nos encontrar na aula online. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorioso e eterno Deus. Eu louvo teu nome, Senhor, e te dou graças pelo mover do teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. E aquilo que é falado aqui, Senhor, que venha no coração de cada um,
para temor e tremor daquilo que é escrito na Tua palavra, Pai. Que nós possamos obedecer, Senhor, e ter a autoridade necessária para tomar decisões e executar as coisas que o Senhor nos confiou. Amém e graças a Deus. Amém. Até a próxima aula.